perdido. Deus não quer, não almeja, não deseja que o mundo se perca. Por isso enviou Jesus, e só uma maneira desse mundo e das pessoas que nele habitam serem salvas, através da comunhão, da unidade da igreja. Observe que esse tema é palpitante, ele é muito importante. Não pode haver desunião na igreja. Então, nós vimos que, se uma pessoa não está em comunhão, ela não está sendo aperfeiçoada. Ela termina estacionando em termos de crescimento. Ela passam os anos e ela não desenvolve a sua espiritualidade. Qual é o melhor evangelismo que uma igreja pode fazer? É se ela estiver unida. Porque Jesus deixou isso muito claro. O mundo será tocado quando a igreja assim o fizer. Agora, o que eu fiquei impressionado é que Jesus ora pela unidade da igreja, mas quando ele termina a oração e Jesus é preso, os discípulos são dispersos, né? Terminou a oração e o contrário acontece. Cada um toma uma direção e acontece uma dispersão, né? E agora? Como juntar esse pessoal, hein? Cada um numa estrada, cada um num caminho, né? Agora, irmãos, eu creio que Deus ouviu a oração de Jesus. Qual foi o pedido de Jesus? Não foi por unidade? Mesmo dispersos, Deus respondeu à oração de Jesus, porque eles foram novamente reunidos, né? Os discípulos lá no caminho de Emaús, né? Pedro dizendo, vou pescar, já desiludido. Aí eles voltam. Jesus os conclama de novo, né? Como é que nós podemos ter união na igreja? Se nós convocarmos novamente a igreja, a unidade. Atos capítulo 1, vamos para outro texto. Atos capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 começa dizendo, Atos 1, 12 diz, então eles voltaram, glória a Deus. Então, estavam dispersos, mas então eles voltaram. Só Deus pode fazer isso. Jesus foi atrás de cada discípulo, trouxe-os de volta, convocou-os para ficar em Jerusalém, não disse nada, inclusive, sobre a oração, apenas os uniu novamente. E eles agora estavam a 1 quilômetro da cidade, na periferia da cidade, no cenáculo. Agora eles estão unidos novamente em oração. Deus respondeu à oração de Jesus. Meus irmãos, se Deus ouvir, se nós orarmos pela unidade da igreja, Deus haverá de ouvir e há de nos restaurar e há de nos trazer de volta para a comunhão. Glória a Deus, só Deus pode fazer isso, né? Unir uma igreja. O versículo 13 diz, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Observe o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles já estavam unidos, eles estavam no mesmo lugar, eles estavam no cenáculo, e eles ficaram 10 dias unidos, com um propósito, com um único objetivo. O objetivo, então, passa a ser a oração. Eles se unem para orar. Eles focaram na oração.
E essa unidade, a mistura, essa química da unidade com a oração, foi o preparo necessário para o Pentecostes, para a plenitude espiritual, para o avivamento. Né? Então, a importância, meus irmãos, de não somente nos unirmos, mas nós vamos nos unir para quê? Nós vamos nos unir para orar. A unidade começa também através da oração. A palavra, o verbo perseverança aí, no versículo 14, todos estes perseveravam, unânimes em oração, o verbo é o verbo, no grego, proskartereo, significa estar ocupado. Estar ocupado. A igreja unida agora estava ocupada em oração, ela não tinha tempo para fazer mais nada. Ela priorizou a oração, aquela pequena comunidade, 120 irmãos, eles resolveram se reunir só para oração. Ali começou um grande movimento de Deus. Imagine uma igreja ocupada só com oração, irmãos. Se eles estavam ocupados na oração, eles estavam dizendo, não, espera aí, tem muita coisa para fazer. Numa igreja há muito o que fazer, mas o principal que nós devemos fazer é estarmos ocupados em oração. Irmãos, o que está nos faltando não é somente unidade, está faltando unidade em oração. E essa falta de unidade na oração traz um imenso prejuízo à vida espiritual da igreja. Então, estar ocupado em oração é a maior tarefa que uma igreja pode ter. Vocês estão entendendo que esse assunto é um assunto muito importante para a igreja, talvez um dos temas mais vitais para a vida da igreja. A igreja está morrendo, irmãos. As igrejas locais, elas estão morrendo, a oração está morrendo. As folhas, a folhagem da igreja está amarelando. Não adianta podar a igreja, não adianta regar a igreja, porque o problema é radical, o problema é a raiz. A igreja ela está sofrendo da falta de uma unidade bíblica genuína, e não somente isso, falta de unidade em oração. A igreja desaprendeu a orar. A verdade é essa, nós perdemos o vigor da oração. Além de desunidos, não nos unimos mais para orar. E não há um único motivo sequer que nos una. Não conseguimos mais nos unir em torno de um tema que nos ocupe como igreja. A fonte, a vitalidade, o poder de uma igreja está na oração, e uma oração que acontece com unanimidade e com perseverança. Sem a perseverança e sem a unidade, a oração não é validada, nós precisamos orar, 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 orar. É tempo de oração, meus irmãos. Nessa manhã, Deus está nos falando ao coração, igreja, vamos voltar à ocupação principal, à ocupação da oração. Nosso problema é a raiz. A palavra unanimidade, aí no versículo 14, eles perseveravam unânimes. A palavra unanimidade é homotimadon. Homo de homogêneo, não é certo? Homogeneidade. Lucas emprega essa palavra para descrever não apenas uma atividade conjunta. Eu achei isso interessante. Lucas não está falando apenas de uma atividade conjunta de oração. Ele está falando que
existia uma mente só orando. É quando todos são afetados pela importância da ocupação da igreja na oração. Todos se conscientizaram. É como se eles tivessem assim, olha, a conscientização em relação à unidade e à oração foi geral. Todos, era como se fosse uma só pessoa orando. Era uma mente só orando. Era um propósito só orando. Irmãos, a igreja está cancerosa. Só existe cura para a igreja quando esta igreja se levantar e resolver, de fato, como se fosse uma só mente, se ocupar de uma vida de oração. Uma mente, diz o autor, um propósito, um único propósito. Ele chega a dizer um impulso. Se a igreja não ganhar o impulso da oração, ela não verá manifestações poderosas de Deus no seu meio. Porque Deus opera por meio da oração. Ou seja, a igreja ganhou uma consciência, né? A consciência que nos falta, irmãos. Nós estamos nos tornando uma igreja muito cheia de atividades. Tem ministério, a igreja cada vez mais está criando ministérios. É ótimo, é bom. Não é ruim. Mas o que nos falta é intimidade com Deus. O que nos falta é vida de oração. Aquela Marta estava ali atarantada, fazendo tantas coisas. Irmãos, aquele é um retrato da igreja. Tanta coisa. A Maria estava lá, quedada aos pés de Jesus, ouvindo, bebendo da fonte. Nós paramos de beber na fonte. Nós estamos fragmentados até em oração. Nós, na verdade, nem sabemos orar pela igreja. Nós nos perdemos na teologia da oração. Nós não oramos como Paulo orava pela igreja. Nós oramos pelos enfermos, pelos doentes, né? A gente não sabe que existe um estilo, um jeito de orar pela igreja que é bíblico e que transforma a vida da igreja. Nós oramos por ministério, mas nós não estamos orando pela vida da igreja. Ninguém ficou de fora, né? Ninguém ficou de fora. Você já imagina aí 120 pessoas orando com o mesmo coração, mesmo impulso, a mesma mente, a mesma ocupação, não havia espaço para outras coisas, eles não se distraíam com nada, eles focaram naquilo e ficaram ali. Né? Me lembro aquela frase, não sei quem disse, né? Ore até que alguma coisa aconteça. Ore até que alguma coisa aconteça. Eles ficaram ali até que o chão tremeu, até que o Espírito Santo desceu. Igreja Centenário, vocês estão dispostos a se ocuparem na oração até que o vento do Espírito de Deus sopre sobre essa igreja? Ore até que algo aconteça. Nós estamos precisando, nesses dias, de um avivamento espiritual. Mas avivamentos não acontecem sem oração e sem unidade. Eles oraram por um período, eles se uniram, foi proposital, não foi uma coisa assim, não, nós vamos... Interessante que Jesus não disse para eles orarem. Mas a liderança, quando nós estamos unidos, os insights de Deus acontecem. E aí eles começaram, nós vamos nos reunir para quê? Não, nós vamos reunir para orar. Não precisa de muita coisa. A igreja só precisa voltar
ao cenáculo da oração. O Espírito Santo não desceu sobre o templo em Jerusalém, o que seria óbvio, o Espírito Santo desceu no cenáculo, onde havia oração e havia unidade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não se manifesta onde há religiosidade, mas onde há vida, onde há oração, onde há clamor, onde a busca é intensa, onde a busca acontece por parte de todos. Meus irmãos, é bem certo que há de chover sobre o teto de uma igreja que se reúne para orar e faz da oração a sua ocupação principal. Não existe saída, não existe desvio, não existe meio termo. Nós criamos atalhos para a manifestação do poder de Deus, mas não existe, não acontecerá de outra forma, senão da forma bíblica, orientada e dirigida por Deus. O que me impressiona, quem começou esse movimento de oração foi a liderança, o corpo de liderança. O pastor estava lá, Pedro, foi o principal, o nome dele é mencionado como o titular do processo. Daqui a pouco vem o nome de todos, a liderança abraçou e disse, nós vamos nos ocupar em oração. Meus irmãos, quando não só o pastor, mas a liderança, o corpo de liderança de uma igreja, resolve orar, a consequência é que a igreja, ela será também tocada e vai se unir a essa liderança para orar. A liderança de uma igreja é o meio termo importante, é o caminho importante entre o pastor e a igreja, está o corpo de liderança. Enquanto o corpo de liderança da Igreja Centenário não resolver orar, até que alguma coisa aconteça, nada vai acontecer. Porque são esses irmãos que devem promover. Vocês que são líderes administrativos, vocês que são líderes de célula, enquanto vocês não despertarem, o pastor pode pregar, pode ensinar, pode mostrar, mas nada acontecerá de significativo e transformador, que abale a nossa cidade, que abale até o mundo, quem sabe, se nós da liderança não abraçarmos. Agora, é lógico, a igreja abraçou também, porque até ali a Maria, né? Maria, os irmãos de Jesus, a família. Imagine, irmãos, um mover de oração na Igreja Centenário que as famílias abracem, como Maria abraçou os irmãos de Jesus, o pai chamando o filho, não, nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos orar todos os dias nessa casa aqui, para que haja um avivamento espiritual dentro da Igreja Centenário. Imagine um mover de oração começando na cozinha da sua casa, você orando pela igreja. Meus irmãos, eu não tenho dúvida, coisas grandiosas acontecerão. Se as famílias, a liderança da igreja, se nós orarmos de fato. Agora, qual terá sido o objetivo? Eles oraram pelo quê? Fica a pergunta, porque só diz que oraram, mas oraram pelo quê? Eu vou chutar aqui, viu, irmãos? Mas eu acho que eles oraram pela promessa. Eles oraram dizendo, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Aí você vai dizer, não, mas já não tinha sido prometido, né? Se foi prometido, vai acontecer, né? Tá certo? Só que, irmãos, existem casos na Bíblia onde Deus prometeu, mas isso não impediu que a pessoa orasse. Vocês se lembram de Elias? Deus disse para Elias, Elias, eu vou mandar uma chuva sobre Israel. Lá no capítulo 18 de 1 Reis. O que Elias faz, irmãos? Ele ora pedindo chuva. O fato de ter a promessa não significa que nós não devemos orar para que essa promessa se cumpra. Então, eu desconfio que aquela igreja estava com um só pedido de oração, dizendo, Espírito Santo, venha sobre nós, que se cumpra a promessa em nós. Irmãos, essa é a razão principal que eu vejo pelo qual nós devemos nos unir e nos unirmos em oração, para clamarmos a Deus uma plenitude espiritual.
A igreja precisa ser novamente cheia do Espírito Santo. E tem que haver oração nesse sentido. A igreja focada nesse aspecto, né? O Moody, ele escreveu na margem da Bíblia o seguinte: as promessas de Deus são os moldes em que fundamentamos as nossas orações. As promessas de Deus são o molde onde o Espírito Santo, é dentro desse espaço que as manifestações de Deus acontecem. Nós só precisamos de uma coisa só, irmãos. Nós só precisamos de uma coisa, a igreja. Ela só precisa ser cheia do Espírito Santo. Depois que ela entra e ela é direcionada, ela é dirigida, ela é guiada pelo Espírito Santo, é isso que significa ser cheio, é ser afetado de tal maneira que você sabe o caminho. Ninguém precisa agora apontar o caminho, senão o Espírito Santo. A igreja, ela só precisa do Espírito Santo. Eu conheci um pastor lá de São Paulo, o pastor Jamê, ele é lá de Jundiaí. Ele disse algo que mudou minha oração em relação aos meus filhos. Eu orava muito dizendo assim: Senhor, que os meus filhos se casem. Todo mundo, eu continuo orando por isso, mas essa hoje não é mais a minha oração principal. Senhor, dê saúde para os meus filhos, né? Guarda eles onde eles estiverem e tal. Aí o pastor Jamê disse: olha, eu já não oro mais nesses aspectos por meus filhos. Ele falou: eu só faço um pedido: Senhor, enche os meus filhos com teu Espírito Santo. Porque a partir do momento em que alguém está cheio do Espírito Santo, meus irmãos, toda a vontade de Deus vai se cumprir na vida dessa pessoa. Eu diria a mesma coisa em relação à igreja. Irmãos, nós oramos por tanta coisa na igreja, não é errado. Mas o principal é dizer: Senhor, enche essa igreja com teu Espírito Santo. Tudo mais vai acontecer a partir daí. Toda a sede será saciada. As conversões vão acontecer naturalmente, irmãos, como fruto dessa plenitude. Né? Filhos serão transformados, casamentos serão restaurados. A única necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que está nos faltando, irmãos. Isso vai multiplicar células, não é método. Nós estamos muito centrados no método, não é método. O método é o Espírito Santo de Deus, agindo, tornando plena a existência da igreja. Eu estou consciente disso. Você está, irmão? Você está consciente disso mesmo? Será que essa mensagem nessa manhã está afetando a sua mente? Você vai continuar sendo aquele tipo de pessoa que ainda não entendeu que o fundamental, o mais importante. Nós estamos esquecendo disso. O último texto, para a gente encerrar, é Atos capítulo 4, versículo 23. Atos 4, 23. É o mesmo princípio, é só para mostrar aos irmãos que há, de fato, uma fundamentação bíblica muito forte, chamando a igreja à oração. E, logo em seguida, após o Pentecostes, né, eles foram perseguidos, Pedro e João foram presos e depois soltos. Então, o versículo 23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, o que fizeram? Diante de tal relatório, o que foi que eles fizeram, irmãos? Eles levantaram
juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. A capacitação vem pela oração. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão. Meus irmãos, que oração maravilhosa. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero grifar essa frase, depois de orarem. Depois de orarem. Eu vou passar uma fórmula para essa igreja aqui. Vou passar uma fórmula para você. Uma fórmula de Deus para essa igreja. Preste atenção. Unidade mais oração é igual a plenitude. Unidade mais oração é igual a plenitude espiritual. É o resultado. Essa soma traz como resultado o ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é dádiva de Deus. Você talvez diria: ué, mas o Pentecostes não aconteceu ali tão perto? Eles não estavam cheios do Espírito Santo? Sim. Mas eu vou supor, eles sentiram que algumas manifestações do Espírito Santo talvez não estivessem ocorrendo. Diante da perseguição, eles se reuniram e eles novamente clamaram a Deus e novamente foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é o resultado de uma igreja que ora e Deus responde e Deus age. E vidas são salvas. Essa é a fórmula do sucesso de uma igreja. Esse sermão, essa reflexão, é um chamado de Deus, irmãos. Um chamado de Deus. O chamado de Deus à unidade da igreja, é um chamado de Deus à oração. Eu ainda vou pregar mais 3 sermões, porque, como eu disse a vocês, eu sinto que, além de não estarmos orando adequadamente, intensamente, eu sinto que nós precisamos ser educados, aprendermos a orar, a interceder pela igreja. Nos falta essa compreensão. Nós oramos pela igreja, mas nós não oramos com a profundidade necessária para que, de fato, o Espírito Santo responda, né? Seja a resposta de Deus à nossa igreja. Então, eu pretendo ainda mostrar aos irmãos, à luz das orações de Paulo, eu vou tomar as orações do apóstolo Paulo como fonte, como teologia da oração para a igreja. Isso vai mudar a nossa forma de orar pela igreja, vai aprofundar. E o objetivo é que, ao término dessas 4 mensagens, nós façamos 21 dias de oração, de intercessão, pela Igreja Centenário. Eu pensei em lançar essa campanha de oração
no próximo domingo. Até comentei com minha nora, Bruna, eu falei, Bruna, eu estou pensando em... Mas depois eu pensei, é importante que os irmãos conheçam primeiro a teologia bíblica da oração pela intercessão da igreja. Então, esses 3 sermões, a gente vai olhar como Paulo orava. Qual era o conteúdo do que dizia. E impressionante que Paulo já sabia também qual era a resposta. Ele não sabia somente orar, ele sabia qual era o efeito daquelas orações. Nós vamos experimentar o mesmo efeito, porque é bíblico, é o mesmo efeito. Basta que haja uma consciência por parte da liderança, por parte da igreja, como um todo. Eu fico sonhando como pastor. Imagine 121 dias. Desculpe, já aumentei o número, irmãos. 21 dias. Foi o número que eu pensei. 21 dias de oração, de intercessão pela igreja. Não é? E se nós percebermos que existe unidade, eu vou me corrigir aqui, irmãos. Se nós percebermos que existe unidade durante esse tempo, existe comunhão o suficiente para nós fazermos a campanha, aí nós vamos lançar no 4º sermão a campanha de oração, campanha de intercessão pela igreja. E aí nós vamos desenhar e dizer para os irmãos como tudo isso vai acontecer, com o intuito do Espírito Santo nos visitar novamente e nos tornar pleno, como fez com os apóstolos e como fez com a igreja primitiva. Vamos ficar em pé nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor. O Senhor sabe da nossa gratidão em termos do Grupo M aqui esse final de semana. Grato pelo muito que o Senhor falou ontem à noite ao nosso coração. Deus, a certeza do céu é maravilhosa. Mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nós precisamos do céu dentro de nós. E o céu dentro de nós é Jesus. É o Espírito de Jesus, atuando poderosamente no nosso coração, afetando, Senhor, a nossa mente. Ó Senhor, que essa igreja, ela ouça o chamado do Senhor, ao primordial, ao primacial, a prioridade máxima é hoje uma igreja de mãos dadas em oração. Senhor, eu temo que se isso não acontecer, nós cheguemos a um enfraquecimento tal que percamos as nossas folhas, a nossa folhagem. Senhor, cure as raízes apodrecidas da oração e traga o novo do Senhor, o viço, a seiva, nova seiva do Teu Espírito Santo a essa igreja. É a nossa oração nessa manhã, Pai, que haja um mover, que hajam mentes transformadas nessa manhã por essa palavra, que essa palavra nos incomode, Senhor, e que ela traga o novo do Senhor, a unidade da igreja, de volta ao palco principal da nossa igreja, uma vida de oração, na busca pela plenitude, por ser cheio do Teu Espírito Santo.
É a oração que nós fazemos nessa manhã. Pai, ouve essa oração. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Senhor, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza sobre nós, Jesus, e a nossa necessidade e a carência que temos do Teu Santo Espírito, Pai. Que palavra abençoada foi compartilhada conosco nessa manhã. Nós clamamos para que ela tenha um efeito poderoso em nossas vidas e nos nossos corações, Pai. Que não saiamos daqui da mesma forma que entramos e que o Espírito do Senhor tenha liberdade em nossos corações para agir em nós e através de nós. Que sejamos uma igreja de oração, que ama a Tua presença, que ama viver em comunhão com o Senhor, Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos encha com o Teu Santo Espírito. Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só Tu és santo. Outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Declare santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Só a igreja de Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Um bom domingo a todos. Mais tarde nós nos encontramos às 18h30. Amém.